gente vai falar nessa live? Com cara de happy hour de quinta-feira à noite. Happy hour em casa. Happy hour em casa, a gente vai falar mais ou menos aquilo que a gente fala sempre entre nós aqui nos bastidores. Eu, Gabi, a Júlia, a gente tem um grupo muito legal de várias profissionais que trabalham com moda, né, Gabi? A Gabi que junta Sim. a galera, porque a gente estava num evento de sustentabilidade. E Da aí, CIA, né? Um lançamento da CIA. o lançamento da CIA estava Vicunha, né? Você Sim, fez isso. várias perguntas cabulosas e eu falei, preciso conhecer essa Nós mulher. todos. A Manu Dafri estava lá também. Ela criou esse grupinho de WhatsApp que a gente troca bastante ideia lá, né? Então, e a gente Legal. fala muito dessa questão da sustentabilidade. E aí tem muitas profissionais de moda ali, então será, a gente sempre fala, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é sustentável? Vocês acham que Sim, esse artigo, o que vocês acham? Esse artigo super polêmico, né? O que vocês sim. acham e tal? Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa nossa discussão para cá com duas pessoas que trabalham e estudam muito esse tema, né? A Gabi hoje está coordenando toda a comunicação do maior evento que é focado nesse segmento, né, Gabi? O Brasil Eco Fashion Week. Sim, com foco em moda, né? Moda sustentável, consciente, ética, como preferirem. E estou lá como coordenadora de comunicação e conteúdos e gero conteúdo também semanalmente para a agência Regenerate Fashion, focada em design circular para moda. E @Regenerate Fashion, a agência é baseada em Austin, então as legendas primeiro vêm em inglês, mas tem a tradução em português também, para quem quiser acompanhar. E o Brasil Eco Fashion Week no @Brasil Eco Fashion Week. O Roupartilhei, eu lancei o blog Roupartilhei, né, no WordPress em 2016. Inicialmente escrevi bastante no meu blog, mas a partir de 2019 eu comecei a focar mais no Instagram mesmo, como um Instablog. E hoje em dia eu tenho postado bem menos, porque agora o meu foco está muito nessas duas iniciativas. Mas de vez em quando eu estou jogando alguma coisinha no Stories também que eu tenho visto por aí. Então são essas 3 arrobas aí que vocês encontram meu trabalho. Sim. E a Gabi faz, assim, eu acho que mesmo você não colocando artigos novos, tem muito conteúdo lá para quem está começando, quem quer lançar marca, já com uma pegada, né, de sustentabilidade. Enfim, tem muita coisa ali que tem muita qualidade. A Gabi faz, como ela é jornalista, né, acho que tem assim, um cuidado muito grande de escrever e colocar muitas referências, sabe, comunicar de um jeito bem cuidadoso, né, Gabi? Que é Sim, com uma certeza. investigação, né? A Gabi, bom, enfim, eu recomendo aí que vocês deem uma navegada, né, para Sim. consumir isso. Quando você me fez o convite para a gente bater esse papo, Dani, eu fiz umas anotações, né? Procurei algumas referências. E eu acho que para a gente falar do conceito puro de sustentabilidade, que nem a Lilian Berlin já me comentou isso. Se você quer entender um conceito a fundo, você tem que ir na fonte. No primeiro momento onde ele foi comunicado, né, onde, em qual circunstância, qual evento o conceito foi divulgado, e entender aquele contexto, né, para você buscar esse embasamento. E no caso de sustentabilidade, a gente vai lá para 72. Deixa eu buscar aqui. Desculpa, perdão, 72 teve uma outra comissão da ONU, mas já foi nessa comissão de 87 que eles chamaram de Comissão Brundtland, que eles geraram essa definição inicial, que a tal da sustentabilidade aparece ali como desenvolvimento sustentável, né? Então, o trecho publicado pela comissão fala: o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades, ou a capacidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Então, a gente vê aí que essa ideia, esse conceito, essa proposta, nasceu, né, junto desse termo com desenvolvimento, né? E se a gente parar para pensar, desenvolvimento é um termo mais amplo, né? Você fala de um desenvolvimento como um todo
que possa sustentar um meio de vida que propicie uma vida saudável, minimamente digna para as próximas gerações. Só que quando você começa a falar de um processo sustentável, ou de uma roupa sustentável, né, você começa a afunilar muito, né? Então você não está mais falando de uma proposta, de um fluxo como um todo, né? Ou de um mindset, ou de uma forma de organização da sociedade. Não, você começa a falar de um processo que vai utilizar o recurso X, que vai gerar um resíduo X, ou vai ter um efluente Y, né? Então, começa a ficar uma coisa muito específica e você tem que ter cuidado para não usar de forma generalista o sustentável, né? Porque o sustentável nasceu nesse contexto de como a nossa sociedade vai se organizar de forma a sustentar um modelo de vida que propicie uma vida digna para os próximos que vêm aí, né? E quando a gente afunila para um processo, a gente às vezes vai estar falando se um material, uma substância que você vai estar usando ali é contaminante ou não, é tóxica ou não, né? E às vezes você usa várias substâncias, né? Então, só porque você usou uma que não é tóxica, será que você já pode falar que aquele processo é sustentável? Talvez não, né? Deixa eu voltar só um pouquinho, que eu também estou fazendo esse mergulho, né? E aí, essa história da gente começar a entender que o que a gente fazia aqui não era sustentável, ela é mais antiga do que o relatório Brundtland. Na verdade, o relatório ele veio culminando com vários movimentos anteriores, né? Onde pesquisadores, né? No caso, a primeira publicação foi de uma oceanógrafa, que a gente hoje consegue entender que é um grande problema a questão dos oceanos, né? Então, ela começou com essa história pesquisando um agrotóxico e causando um rebuliço na época. Rachel Carson. Então. E aí ela escreveu esse livro contando todas essas pesquisas que ela fazia. E aí as pessoas começaram a olhar, peraí, será que o que a gente está fazendo, então, pode fazer mal para a gente? E aí a coisa começou a crescer muito. E então já tem estudos anteriores que vêm do Clube de Roma, que era um clube onde tinham industriais, cientistas, né, do MIT e tal, enfim, já era uma organização respeitada, que falavam do conceito, trazendo o conceito de sustentabilidade como o modo como a gente está vivendo e produzindo não vai dar para se sustentar. A gente está degradando e a gente está assim crescendo como espécie de uma forma desordenada. Então, assim, eles já identificavam que esses padrões, né, da humanidade destoavam muito da natureza e já identificavam os problemas ambientais. E aí, eles fizeram uma publicação que eu até postei outro dia, que eram os limites do crescimento. Então, eles queriam impor que a gente tivesse menos filhos e que a população crescesse menos. E a partir daí veio o relatório Brundtland, que é uma coisa meio que, peraí, a gente não pode falar isso. Então, como que a gente fala? Sabe aquele meme? E aí eles falaram, né? Trouxeram um conceito. Como sintetizar a ideia, né? Que pudesse. Ai, não, gente, não é bem assim. Não é que a gente quer que vocês parem de produzir tudo. É que a gente precisa encontrar uma forma que seja equilibrada da gente sobreviver, produzir sem poluir, tarará, tarará, tarará. E aí você trouxe um outro conceito que é eu acho que é o mais atual, que é da economia circular, que olha, né, para a questão dos materiais. E aí ela olha para toxicidade, né, toxicidade, nem sei como fala, dos materiais, o quão tóxicos são esses materiais. E aí ela preconiza que a gente não use materiais tóxicos e sim que a gente use materiais que gerem benefícios ambientais, né? Essa que é a ideia grande, eu acho que a grande novidade da economia circular é trazer isso. Então, você trouxe um pouco disso, né? E aí eu queria saber, dessas referências todas, isso é tudo referência que a gente tem, mas o que é sustentabilidade para você? Bom, é interessante essa análise porque ela tem vários níveis, né? Você pode analisar no âmbito pessoal, totalmente individual, a nível da sua sustentabilidade emocional, espiritual e tudo mais. Mas acho que a gente está falando mais aqui do aspecto prático de uso de recursos, redução do uso de recursos, né? Melhor escolha
de quais materiais você vai fazer uso, consumir, e de como esses materiais vão sair da sua casa, ou se você vai incorporar eles num processo, uma sinergia qualquer aí que você possa revisitar a forma de uso deles, né? Usar eles como subprodutos para outras funções na sua casa. É interessante porque eu considero os dois lados, né? Eu gosto muito do assunto da espiritualidade, então quando a gente fala de crise ecológica, a gente está falando de uma crise multifacetada, né? Que vai, obviamente, falar muito de poluição, contaminação, emissões atmosféricas, o solo empobrecendo, né? O excesso de resíduos e outras coisas mais de base física, né? Mas a gente está falando muito da questão social também, do consumismo como um desequilíbrio de comportamento, né? Dessa diluição, da liquidez das relações sociais, né? Então, eu acho, falando de ir à fonte, né? Ir à origem, a gente tem aí a ideia do triple bottom line, né? Do tripé da sustentabilidade, que hoje em dia já virou talvez oficialmente 4, né, com a inclusão da cultura, ou até 5, com mais esferas. Mas nessa análise você tem os vieses social, cultural, ambiental e econômico, né? Então, eu acredito que por um olhar mais completo da sustentabilidade, acho que a gente pode fazer análise desses 4 pilares, seja no aspecto do indivíduo, ou do aspecto da sociedade como um coletivo, né? Como um grupo organizado que está compartilhando esses fluxos, né? De materiais, de dinheiro, de resíduos e de trocas emocionais, né? Enfim, caracterizam toda uma sociologia aí do ser humano, né? Certo. E aí, eu sei que você pesquisa muito, você participou, eu acho que daquele material do índice da transparência também na moda, né, Gabi? Sim, Então, super legal. quer saber as verdades, né? E de todas as verdades e de todos esses estudos, né? A Gabi também está envolvida bastante com agora essa nova economia circular dentro da moda, né? Dentro desse segmento de moda. O próprio evento, o Brasil Fashion Week, para mim, é um dos melhores eventos do ano. A mim vai ser tudo online, né? Quem quiser pode estar acessando o evento. Então, assim, de tudo que você já trabalhou, Gabi, né? A Gabi trabalhou com vários profissionais incríveis e referências nesse tema. Como é que você, quando você vai produzir um texto, né? Quando você vai produzir o seu conteúdo e vai falar de uma marca, quais são os atributos que você considera suficientes para que você possa caracterizar aquela marca como um produto sustentável ou uma marca que produz com atributos de sustentabilidade e tal? Como é que você coloca essa palavra ali sem vulgarizar o termo, né? Sem perder, esvaziar ele de significado? Sim. Eu acho que essa discussão sobre a generalização está muito relacionada a greenwashing, né? Que eu acho que de forma bem simplificada a gente tem aí, sei lá, 2 níveis de greenwashing. Talvez o primeiro, quando a empresa generaliza ou amplia muito uma prática que está fazendo, que na verdade ocupa 15% da operação e ele vai divulgar, publicizar aquilo como se fosse 80, 100, né? Então, ou a generalização no sentido de que nossas práticas são totalmente sustentáveis, né? E quando, na verdade, você pode estar só substituindo um ou outro componente, ou está focando mais no social do que no ambiental e vice-versa, e aí você generaliza falando que você já está super dentro da tendência. E o caso mais grave é, de fato, quando a empresa alega que faz uma prática e, na verdade, não faz nada disso, né? Que aí é quando realmente se vem à tona, é escândalo, é caso de denunciar e tudo mais, né? E então eu acho que na hora da comunicação sempre é melhor quando você tem espaço para poder explicar, não só espaço de texto, né? Estou falando levando em consideração um Twitter da vida que você tem pouco ali para poder passar uma mensagem, mas que não só você consiga em palavras explicar os seus processos, os seus valores, o seu propósito, né, como empresa, mas que você faça uso de imagens, né, que você faça uso de infográficos para poder ilustrar da melhor forma possível
essas práticas, né? E comunicar e educar através como posso dizer, esse composto de informações, né? Então, você vai ter texto, você vai ter fotos, você vai ter uma galeria, você vai ter um infográfico, mas, às vezes, a gente fica num certo dilema também, porque, por exemplo, uma hashtag, né? Hashtag é uma coisa simples, é um mecanismo de busca, né? Então, quando você vai ver, eu fiz até eu dei um print aqui, só a título de ilustração para a conversa. Estão conseguindo ver? Ó, eu fui no Google Trends e peguei sustentável e mais sustentável. Aí, o nível de buscas do sustentável, né, em relação à expressão mais sustentável. Só para ilustrar de que, assim, a pessoa, quando ela quer procurar um produto com um atributo de sustentabilidade, ela não vai no Google e vai escrever camiseta mais sustentável. Não vai. Né? Tipo assim, quando você vai buscar numa hashtag, você vai buscar moda sustentável. Você vai buscar empresa sustentável, né? Então, eu acho que o dilema é esse também, né? Porque, por um lado, a gente precisa de termos e expressões que sejam de fácil entendimento, né? Que sejam de fácil uso no dia a dia. Mas quando a gente está falando de uma comunicação institucional, né? Dentro do site da empresa, ou até mesmo uma legenda de Instagram, né? É interessante que você desenvolva mais isso, né? E tem empresas por aí optando por utilizar o mais sustentável, né? Ou mesmo até sair do sustentável, ir para o consciente, para o ético, porque acham que o mau uso do sustentável desgastou, né, o termo. Só que aí você acaba podendo cair em algumas armadilhas também, né? Então, tem um caso bem icônico, que é o caso do algodão BCI, né? Que não sei se você está familiarizada, mas assim, vou falar bem brevemente. Assim, o BCI eles têm um termo lá um dos critérios deles de avaliação é que eles permitem que o algodão seja de origem de semente modificada, né? Então eles são permissivos a essa possibilidade. E eles dizem que isso vai depender do contexto de clima e do contexto de legislação do país em específico, porque o BCI está em países em todo o mundo, né? E aí, eles, apesar de terem N práticas que realmente reduzem os impactos negativos, então, eles garantem uma contratação responsável, né? Então, assim, possivelmente você não vai ver uma relação de escravidão numa fazenda que cultiva o BCI, né? Eles ensinam os agricultores a captar a água da chuva, para fazer um uso mais criterioso de água, né, para não exagerar. Eles também não passam dos limites do uso de agrotóxico, por exemplo, que é uma coisa que acontece em plantações, cultivos não regulamentados, né? Só que eles podem estar utilizando a semente transgênica, né? E aí, quando o BCI foi para o mercado, eu notei que algumas, sei lá, testas estavam fazendo a divulgação do uso desse algodão como sustentável, né? Tipo assim, algodão, eu cheguei a ver encarte mesmo de textas escrito algodão, fazemos uso do algodão sustentável, né? Mas e aí, né? Se você for realmente olhar lá na íntegra do site e ver que tem esse porém da questão do transgênico, né? E também dessa coisa de, será que a gente, de fato, pode alcançar um processo totalmente sustentável? Ou Isso. a gente tem que deixar mais nesse campo do conceitual, né? Do desenvolvimento sustentável, né? Então, tem uma grande varejista que usa o BCI e que utiliza o mais sustentável, né? Só que aí eles incorrem num outro problema também, porque eles estão falando que daqui a, sei lá, alguns anos eles querem atingir 100% o uso de algodão mais sustentável. Só que dentro desse 100%, eles querem usar algodão orgânico também, né? Mas aí que tá, você bota o orgânico, né, que é um cultivo sem uso de agrotóxico, num esquema familiar e tudo mais. Será que o orgânico ele é totalmente sustentável ou ele é mais sustentável e pode entrar no bolo desse outro que faz uso de uma prática que talvez não seja, quer dizer, não é sustentável, né? A transgenia tem N polêmicas, N questões. Então, E aí, são... qual é o risco, por exemplo, que você vê, né, numa marca como essa que você citou esse exemplo, né? Sem falar a marca, mas
qual é o risco da gente colocar aqui o algodão certificado X, né, produzido por essa metodologia que tem Não certificado, orgânico. né, ele citado como sustentável. Então, assim, que riscos que a marca incorre quando ela fala algo que ela se diz sustentável e que a gente pode questionar isso como consumidores, como sociedade, como pesquisadores, o que seja. Então, que risco você acha que ela corre quando ela assume essa, né, ela está assumindo um risco, e aí que riscos são esses que ela corre? Eu separei. Quantos minutos a gente tem mais aqui? Tá, legal. Eu estava dando uma olhada no último relatório State of Fashion, que é lançado anualmente pela consultoria McKinsey europeia, não sei exatamente qual é o país. Desculpa, não sei realmente se é americano ou europeu. Bem Mas acessível. eles super acessível e, enfim, essa última edição foi lançada no final de 2019 com um olhar para 2020. Tem uma seção inteira chamada Sustainability First, sustentabilidade primeiro, né? E eles trazem alguns dados bem legais, né? Eles falam que o aumento da tendência da sustentabilidade realmente está sendo vista de forma global, mas igualmente as dúvidas dos consumidores sobre o que é de fato um produto sustentável e como identificar marcas sustentáveis, né? E aí, mas de qualquer forma, eles falam que a busca, ao mesmo tempo em que a tendência cresceu dessa prática de sustentabilidade, a busca por conhecimento também cresceu, eles falam. E um dos dados para validar isso é que as buscas por moda sustentável na internet triplicaram de 2016 para 2019, né? Então, é bem interessante eles falarem dessa busca por conhecimento, né? Porque você vê que os consumidores, eles estão pesquisando também, né? E o Instagram se disseminou dessa forma aí tão grande, comunicando informações que muitas vezes fazem sentido para as pessoas, mas às vezes são meio estranho, e aí um compartilha para o outro, né? Começa a gerar aquele meio aquele senso crítico compartilhado ali, e o pessoal começa a comentar, né, pedindo mais informação e começa a se até gerar polêmicas aí e posts que viralizam porque tem alguma coisa estranha aí, né? Até que alguém vem e joga uma informação que realmente vai desmascarar ou vai jogar para um lado de que não está tudo bem. Então, eu acho que no caso do consumidor identificar uma informação estranha, consumidor, seguidor, né, o que seja, para mim a melhor prática você pode até fazer um comentário, mas que ele seja amigável, né? Tipo, eu acho que ficar tocando fogo, jogando combustível na fogueira, assim, acho que não é bom para ninguém. Então, comentar de forma educada, interessada, sem agressividade. Ou você pode mandar um inbox, né? Então, outro dia desses eu mandei um inbox para algumas lojas de departamento que utilizam madeira. E eu falei assim, gente, não dá mais para a gente não ter um certificado de responsabilidade para madeira na cara do produto quando você for comprar. Nem que seja um laminado tem que ter o certificado. Não adianta a gente, de um lado, estar falando de não desmata em Amazônia e do outro a gente vai comprar lá na Madeira, né, que está assim, no nome, escancarado, que trabalha com madeira, e não tem um embasamento, um respaldo da onde vem aquela madeira. E eu enviei um inbox, né, para eles e comecei a trocar, seja com alguém do marketing que fosse, mas eu estava cobrando ali, né? E e-mails também, né? Eu sei que você tem essa prática, né, Dani? Eu lembro que uma época você falava, tem que bater minha cota de perguntas por e-mail, perguntas ativistas, questionadoras por e-mail, que é uma prática que a gente deveria incorporar mais, É uma né? prática que está na lei, né? Que é o direito que a gente conquistou do consumidor. Inclusive, eu peguei aqui a matéria, que foi um dos últimos e-mails. Não foi o último, porque eu passei outros. Ontem eu entrei com 4 processos no PROCON, inclusive. E Uou. esse daqui foi da Raizen. A Raizen comunicou e ganhou um prêmio sobre economia de água. E aí eu mandei um e-mail para ela, eu falei, que legal, vocês ganharam um prêmio, vocês economizaram bilhões de litros, não sei o quê. Qual é o consumo de água de vocês?
Aí ela pegou e falou que só poderia me responder se fosse um questionamento via ordem judicial. Então, assim, não, Caramba, peraí, hein? deixa eu te explicar, a água Buscado. do planeta, né? Tipo, ela é de todo mundo, nós, a vegetação, os outros animais. Então, não tem essa, sabe? Sim, sim. A gente precisa Nossa, que realmente. posicionamento defensivo, estranho, né? E aí eu respondi de volta e tal. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa realmente entender que é nosso direito questionar, porque a gente está permitindo que a empresa existe, né? Aquela licença Sim. social para operar e tal. E quando a gente fala recursos, né? É até um questionamento que o Krenak tem trazido. Como assim recurso? Isso aqui não está criado só para a gente ir lá, beber na fonte, que se dane, né? É uma coisa partilhada. A gente meio que perdeu um pouco essa noção que as coisas não são recurso no sentido de estar num mercado que eu posso Estão usar. disponíveis para uso. Entende? Disponível. Como já aconteceu, né? De um dos presidentes lá da Nestlé querer privatizar a água do mundo, assim, tipo, não, é minha, a fonte está na minha terra, vai ser tudo engarrafado, se quiser, você compra de mim. Então, a gente precisa se empoderar um pouco disso, fazer, eu acho também, eu acho que eu aprendi muito isso com a Gabi, de ao invés de chegar lá e jogar uma pergunta mal feita que não vai, de repente, me abrir uma porta para conversar com a empresa, uma coisa assim mal educada, a gente passar realmente por inbox para a gente quer saber porque nos interessa e de repente porque é nosso direito e de repente porque eu quero colaborar com alguma coisa. Então, isso eu acho que é uma prática que a gente pode adotar. E, por final, Gabi, para a gente encerrar a sua parte, infelizmente eu marquei com duas maravilhosas, e eu preciso dividir a live. Quais Uhum. seriam, então, as recomendações que você dá? Eu acho que vai coincidir muito com o que eu acho também. Que recomendações, então, você daria para a empresa comunicar, né? Ranquear no Uhum. Google, mas ao mesmo tempo Uhum. comunicar? Tá, vamos lá. Bom, eu acho que eu vou usar a colinha do State of Fashion, que esse capítulo dele está muito legal. Então, assim, eu acho que além da empresa fazer esse dever de casa muito bem feito, de alinhar todas as suas práticas e comunicar de forma clara nos seus pontos de contato, então, seja no seu site, seja nas mídias sociais e talvez ainda mais importante, num relatório de responsabilidade socioambiental anual, né, que ele vai estar ali publicando um roadmap, né, para que talvez o consumidor acompanhe a evolução no uso de materiais, nas questões de governança, né, de equidade, de oportunidade dentro da empresa, etc. O próprio índice de transparência da moda Fashion Revolution avalia as empresas segundo critérios bem legais, que inclusive incentiva que as empresas avaliadas internalizem esses critérios de fato para suas políticas, né? Mas que também, além de estar comunicando isso, é importante que elas reduzam a superprodução e o incentivo ao hiperconsumo, né? Então, através de práticas de produção sob demanda, enfim, toda a gama de modelos de negócio de compartilhamento para estender o ciclo de vida dessas peças. Enfim, e tem um outro ponto interessante que é reduzir o ciclo de descontos e liquidações, que é uma coisa que incentiva muito esse consumo por impulso e que esse segundo ciclo das peças seja a partir de customizações, de upcycling, né? E por que eu estou falando isso, Dani? Porque essa sustentabilidade que vai em todas as práticas, né? Que permeia todas as práticas da empresa, né? Até a forma como esse produto está chegando no consumidor de uma forma legal, né? Uma forma do bem, não aquela liquidação com alto-falante enfim, na orelha da pessoa. Compre um de E cada. assim, eu acho que assim, essa coisa do mais sustentável, né, que a gente conversou, eu acho que a empresa ela tem que achar o termo, a expressão que mais se adequa à vibe dela, né, ao perfil dela, até mesmo à filosofia dela, né? Então, talvez o ético vá puxar um viés mais reflexivo, o consciente também, né? Assim, o sustentável tem um viés um pouco mais técnico, né? O consciente já é mais de expansão de consciência, talvez, né? Então, eu acho que usar o termo de forma objetiva, mas depois de já ter feito todo um trabalho embasado
detalhado, aprofundado, verificável, eu acho que está tudo bem, né? Eu acho que tem que equilibrar essas duas pontas, né? Legal, querida. Muito obrigada por ter trabalhado em boca hoje, de estar aqui conosco, compartilhando De seu nada. conhecimento. E fica aí, gente, fica a dica, vai lá no blog da Gabi, aqui no Instagram, compartilhei. E também acompanhem os eventos do Brasil Fashion Week. Nós vamos estar lá, com certeza. Isso aí. Assinem a newsletter também do evento, que a gente vai mantendo vocês informados. E curtam muitos posts da Dani, porque ela arrasa. Ah, obrigada, querida. Até Então é isso, amiga. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Vou chamar agora a Júlia e tem algumas coisas que a Gabi falou que eu gostaria de comentar. Primeiro é em relação ao relatório de sustentabilidade. Eu fiz parte o ano passado de um painel sobre rotulagem de produtos e a gente falava muito disso, mas era numa outra abordagem. A gente não estava falando de marcas de moda, a gente estava falando de um produto, por exemplo, um batom, como é que ele pode comunicar o que ele faz, né? E aí existem várias formas e tem um guia. Esse guia está numa pasta que eu criei com todas as referências que eu utilizo para fazer os meus posts. E vocês podem acessar essa pasta respondendo para mim um questionário que está no destaque. Sustenta o quê? Que é a logo, né? E aí vocês respondem esse questionário e eu mando o link para vocês acessarem de todos os conteúdos que eu tenho, quais são essas referências. E lá em comunicação tem esse guia que a ONU no Meio Ambiente criou, né? Para que a gente faça uma comunicação melhor com relação a atributos de sustentabilidade. E aí, uma outra coisa que eu queria falar, já chamando a Júlia, uma das primeiras marcas que eu postei aqui foi uma marca que ela chama Ethics. Então, ela usava o termo ético e não o termo sustentável, porque ela tinha um foco muito maior nas ações sociais do que na composição do produto. Era uma marca de roupa. Então, eu achei bem interessante isso que a Gabi trouxe. E eu queria pontuar mais uma coisinha antes de chamar a Júlia, que é o seguinte: se você está criando uma marca, né, que você quer ter atributos de sustentabilidade, conte o que você faz, né, da melhor forma possível. Então, se você vai fazer um tweet, você tem que colocar lá que é sustentável e você vai pôr o link do seu site, conte a história toda no site. Não só a parte boa. O relatório de sustentabilidade, por exemplo, ele tem que trazer os desafios que a marca também está buscando resolver, tá? Não só a parte boa, os desafios também. O que mais que eu ia falar também é que se você tiver vários canais, por exemplo, você tem um perfil no Instagram, você tem um perfil no Facebook, você tem um e-mail, todos os canais que você abriu para comunicação com o consumidor, eles têm que ter pessoas respondendo. Não crie canais que a gente manda mensagem e aquilo fica no mar aberto, você nunca mais recebe resposta, tá? Inclusive, tem várias empresas grandes que têm formulários no site. O formulário você preenche inteirinho, quando você vê aquilo não gerou uma mensagem, não foi para lugar nenhum. Então, isso é um outro cuidado que eu acho que tem que ter quando você está fazendo qualquer tipo de comunicação, inclusive esses de sustentabilidade. Bom, vou chamar a Júlia. A gente está com uma pessoa aqui que está. Eu não sei se ela está aqui ainda, mas a Karen, ela tem o perfil Por Favor Menos Lixo. Ela tem lives incríveis. Ela tem uma live mais recente que ela fala disso também. Como é que a gente fica falando que tudo é sustentável? Aí ela vai a fundo para examinar se isso é sustentável para ela ou não. Oi, querida, tudo bem? Olá! E aí, tudo bom? Ninguém sabe que dá cintura para baixo todos de calça de pijama, né? Todo mundo sabe, que tá todo mundo assim. A Laina trocentas meia. Tipo bom, isso. Então, Julinha também cria conteúdo pra caramba, já fez muitas consultorias para marcas de moda, é professora,
além de criar conteúdo, fazer mentoria, ela tem um guia que também está neste link que eu acabei de falar na minha pasta, que eu disponibilizo para quem quiser. Então tá lá, um guia de marcas conscientes, mais conscientes, né? Inclusive esse mais aí, que eu não curti muito, não. Eu acho que aí você começa a criar um monte de coisa, sabe? Tipo, essa é menos sustentável, aquela é mais não. Né? Bom, é o que a gente vai falar agora, né? Juliana, Vamos, o que super. é sustentabilidade para você? Bom, fiquei aqui batendo cabeça até depois de ouvir você e Gabi conversando. Eu acho que hoje, assim, além de todas essas referências. Então, pois é, tô numa terapia constante, né? Principalmente depois de ver a enxurrada de coisas que a gente vê pela rede. Hoje, na verdade, eu acho que sustentabilidade, além de toda essa teoria que a Gabi já trouxe, não vou me estender nisso, né? Inclusive, acho muito legal quem quiser ler o relatório Nosso Futuro Comum, né? Tá disponível online, dá para ler, dá para entender como que tudo isso funcionou. Eu acho que sustentabilidade, na verdade, até pegando gancho num post que a Marina Correlato fez ontem, que me deixou ainda mais reflexiva, não sei se tu viu, que ela fala muito sobre o fato de sustentabilidade não ser um produto, né? Eu acho que eu venho trabalhando muito em cima dessa tese, assim. Para mim, sustentabilidade nada mais é do que um norte, um parador, assim, de como a gente vai realmente desenvolver melhor os processos, sabe? Eu venho questionando muito essa relação do que a gente pode entender como sustentabilidade, porque eu acho que desde que eu comecei a buscar coisas relacionadas a esse tema, me cansou muito como que isso foi vulgarizado, como que isso foi esvaizado, né? Eu acho que hoje a gente realmente entrou num vórtice de materializar muito as coisas, né? Isso me deixa um pouco preocupada. Então eu acho que eu gosto mais de pensar como um conceito a longo prazo, no sentido de coisas que podem permear o desenvolvimento, não só de produtos, mas o desenvolvimento de ações, de projetos, de diversas coisas que não necessariamente sejam materiais, né? Eu estou tentando descolar um pouco essa relação do produto, né? O que é quase impossível, porque a gente vive num sistema falido, que depende do produto como venda para a gente viver, mas que a gente precisa tentar olhar para isso. A gente vai precisar cada vez mais desconectar isso, porque senão é isso que a gente vai ver na rede, uma enxurrada de brusinhas, sabe, sustentáveis. E eu Um algodão tenho que... Não entendi. de algodão mais pet. Entendeu? Então eu acho que precisa desmistificar um pouco isso, assim. Eu entendo que, assim, é um processo complexo, é uma coisa nova para todo mundo, nova no sentido não do termo, que a gente sabe que ele vem se arrastando, né? É muito curioso porque a gente percebe que ao longo dos últimos anos, com todo esse crescimento, né? Até o Krenak fala muito isso, né? Que a gente não desenvolveu, a gente cresceu, né? A gente cresceu para todos os lados, desenvolver mesmo a gente não desenvolveu praticamente nada. Né? Então, desde que mas desde que o crescimento começou, a gente já viu lá atrás que deu ruim. A gente já viu lá atrás que tava uma merda, né? Que não tava funcionando. Eu não sei se você chegou a ver um daqueles filmes da mostra, o próprio que gerou o debate com o Krenak, o Breakpoint. Breakpoint. Que na verdade é Le Manger, não sei o que lá, que é o homem comeu a terra, né? Exatamente, continua comendo. Então, inclusive, eu ia puxar esse gancho que você deu do Krenak versus Abramovay, porque o Abramovay, ele tem uma visão super otimista do que nós fizemos, né? Mas ele nunca deixou de lado a crítica com o como a gente fez e os erros que o Krenak traz mais na carne, né? De ser uma pessoa mais ligada, assim, à natureza e tá, acho que observando com... também acho que é filósofo, né, a formação dele. Então, ele tem um outro olhar. E aí, eu vou puxar também para agregar isso que você falou do conceito. Eu acho que a gente tem que olhar a sustentabilidade como um valor. Sim. Então, assim, eu faço isso com respeito. Eu faço isso com Mas não como um valor de mercado, né? Como virou. Que virou uma moeda de troca. Eu acho que quando você... Eu tô promovendo um evento que é sobre empresas que geram valor compartilhado. A sustentabilidade, ela é por si só um valor que, se aplicado,
na sua vida, na sua empresa, você vai gerar valor partilhado para outras pessoas, porque ela considera essa visão sistêmica de que tudo que você faz impacta o outro, impacta a natureza. E aí, como que eu equilibro isso, né? Então, sabe, esse grau do quão sustentável ele varia de acordo com os seus critérios, os meus. Não existe uma regra onde a gente possa virar e falar, aqui você pode usar, aqui você não pode usar. Exatamente. Mas existem milhões de outras formas de comunicar, que é contando o que você faz, adquirindo um selo de certificação de alguma, sei lá, de fair trade, por exemplo, um mercado justo. Garanto que não vai ter trabalho escravo, exploração dentro da minha cadeia toda. Não, não, não. Eu garanto que toda a celulose que veio no meu produto seja de origem certificada pelo FSC, por exemplo. Então, se tem outras formas de agregar a esta comunicação atributos que, de repente, não vão caber no rótulo, numa etiqueta. Entende? Você bota um selo, você bota um certificado, você bota um QR Code que vai para o seu site, aí você conta a história toda. A gente fez tudo isso aqui a gente ainda está tentando desenvolver. Então, exatamente. Isso que eu acho que a gente critica é a má comunicação. Não é uma empresa que não chegou na perfeição do seu processo, não é isso. Até porque, eu não sei, eu venho olhando muito para essa relação de desenvolvimento possível, né? E se a gente for parar para pensar de uma maneira muito fria, muito lógica, dentro do sistema que a gente vive hoje, é praticamente impossível você dizer que você desenvolve alguma coisa sustentável. Porque em algum momento ele vai deixar de ser, né? Eu acho que é muito complexo isso. Isso trazendo para a realidade produto, principalmente para a realidade moda, né? Eu acho que nesses anos aí conhecendo e tendo contato com várias marcas que começaram seus projetos e tudo mais, é extremamente perceptível isso, quanto é complexo você começar esse projeto para rodar, você fazer as escolhas das matérias-primas. No papel é tudo muito fácil, né? Você estruturar o que deveria ser. Mas quando você traz isso para a vida real, principalmente levando em consideração que a maior parte dessas marcas que começam, não começam simplesmente porque, ai, que legal empreender. Elas começam como uma forma de trabalho para poder gerar renda, né? E aí vão buscando possibilidades de fazer algo com menor impacto e tudo mais, e vão se encontrando no processo, aí você vai vendo o quanto é difícil, né? E assim... Também não pode cair naquele lugar que é assim, que é muito o lugar da sustentabilidade, né? Então, ao longo da história, a sustentabilidade sempre foi o que hoje eu até associo a um outro movimento, que eu não vou falar, mas é assim, a gente faz o que dá. Sim, não pode cair no comodismo. Entendeu? É muito diferente. O que dá para mim hoje é separar o lixo, para você compostar, separar e não gerar. E aí, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que fica bem... Eu, quando vejo qualquer coisa com essa palavra, acende né? Acende aquele pá para mim, né? Tipo, e eu já vou querer saber mais. Sim. E aí, eu acho que eu acho que é esse o cuidado que a empresa tem que ter, né? Eu acho que tão importante quando fazer melhores escolhas e conseguir colocar isso no cerne da produção do seu desenvolvimento ali, né, de maneira geral, é você contar, né? De nada adianta você fazer e não contar ou tentar contar uma coisa que você não faz, né? Que é o que a gente vê acontecendo, né? Esses dias mesmo, durante a aula, estava conversando com uma aluna, ela falou, que incrível, tem uma marca X aí, maravilhosa e tal, enorme, do Rio e não sei o que, não sei o que, que tá super bacana e tal, e tem, né, práticas sustentáveis e tal. Eu falei, tá, quais? Né? Vamos lá ver, então, quais que são, né? E você quase não acha, só que em compensação, pouco tempo antes de diversas campanhas e relatórios e tudo, pouco tempo depois de diversas campanhas e relatórios, abriu uma ação na Bolsa, né? Tava lá com essa relação de mercado aberto. Então, assim, você fala, tá. Então, acho que a gente começa a entender por que esse interesse de falar sobre sustentabilidade nesse momento. Então, é nesse ponto que eu falo de que eu tenho medo de virar uma moeda de troca, né? Eu acho que é uma linha muito tênue ali, né? De você começar a incorporar isso como uma super oportunidade de negócio
que eu acho que é uma coisa que tem acontecido muito, tanto de grandes varejistas até como de pequenas, não pequenas, mas algumas marcas que estão surgindo e assim, quase não olham para os processos internos, mas abrem um perfil e já coloca fulana sustentável, moda sustentável, camiseta sustentável, calça, sabe? Isso eu acho que Cansa, né? é um cansa e eu fico mais triste porque eu acho que desmerece muito o trabalho de quem está nesse caminho há muito tempo e você sabe que é muito sofrível, assim, sabe? Eu vou ter que... Faltam uns 5 minutos mais ou menos, tá? Mas deixa eu falar, já que você falou isso, a gente se envolveu numa discussão, né? Acho que um mês atrás, mais ou menos. E eu gostaria de recomendar uma live que como ela chama? Da Think Blue. A Mirella. Mirella. Que a Mirella fez. Ela fez um vídeo onde ela coloca, sei lá, dezenas de atributos de sustentabilidade, de práticas que ela tem, de critérios que ela adota na produção dela para se considerar moda sustentável. Então, eu acho que quem quer buscar, vai ali, que é uma aula Sim. de tudo o que ela conseguiu fazer como uma microempreendedora ali, e que é o mínimo que eu acho que as empresas deveriam adotar para poder se dizer, porque se ela, né, sozinha fez, então ela subiu a régua, né? Exatamente. E tem uma outra coisa que você falou que eu acho que é importante também a gente pontuar, que a sustentabilidade ou outros conceitos, principalmente sustentabilidade, eu acho que isso vai sim evoluindo ao longo do tempo. E aí, nessa canseira da gente ouvir que qualquer coisa é sustentável, quando para você aquilo é simplesmente o mínimo, né? Eu acho que a gente pode também. Eu já incluí hoje na sustentabilidade muitas coisas que para mim eu não olhava antes, entendeu? Para mim Sim. eu lia e eu aceitava o que me contavam, Sim. né? Aí eu conheci a Karen, né? Aí o mundo virou de cabeça para baixo. Então hoje eu estou muito mais nesse lugar. Quais são as melhores perguntas que a gente pode fazer para a empresa? E dentro desse conceito de sustentabilidade, eu enfiei um monte de coisa, inclusive os conceitos da economia circular. Sim. Então, para mim, quando a empresa se diz sustentável, para mim, ela tem que estar aqui. Pode ser que para o mercado ela possa estar aqui embaixo, para outras pessoas como você, que são mais críticas, ela possa estar aqui. Para mim, ela tem que estar aqui, velho, para ela falar que é sustentável, entendeu? Então, isso evolui e evolui para cada pessoa também, né? Esse critério do que a gente acha que pode falar ou não. Sim. E aí eu acho que a gente tinha vários exemplos, né? Eu acho que é legal a gente colocar aquele exemplo para você, né? O que você acha? Você acha que um material misto de PET com algodão, ele é sustentável? Um material, por exemplo, usado para uma roupa? Não. Eu tenho muita dificuldade em classificar coisas como sustentáveis. Assim, eu não gosto. Eu não gosto dessa relação de, abrir uma marca sustentável, né? É uma coisa que eu levo muito para a sala de aula. Eu acho que a gente não pode transformar num segmento, ao meu ver, baseado no que eu busco enquanto estudo. Eu não gosto dessa relação de segmentação. Não é moda feminina, moda masculina e moda sustentável, sabe? Eu acho que, primeiro que você já tem que partir do pressuposto que você não precisa abrir mais uma marca no mundo, né? Isso é claro, né? A gente não precisa de mais uma marca fazendo mais uma camiseta, do que quer que seja, nem que seja do algodão cultivado por você, sabe? Não precisa, a gente sabe disso, né? E eu conheço marcas que também têm essa consciência. Só que a gente cai naquela novela, né? A gente precisa sobreviver, né? E daí, se é com isso que eu trabalho, eu vou tentar trabalhar da melhor forma possível, né? De alguma maneira. Até me perdi no raciocínio, porque fiquei pensando em outra coisa. Beleza. Não, eu estava falando que você está indo mais fundo, né? Que você acha que não devia usar. Mas eu perguntei se elas deveriam se colocar. Eu acho que não. Eu percebo que, assim, eu percebi, inclusive, você vai voltar? Não. Vamos voltar. Tem várias coisas, né? Tem muita coisa. Vou interromper. Antes Tá bom. A Ju vai pensando se ela acha que PET com algodão é sustentável. E a gente Tem muita coisa que eu quero falar.
Deixa eu pegar só esse comentário. Eu não gosto do título. É melhor destrinchar a informação pela composição. Maravilhosa. Já deu nossa, né? Deu spoiler do que a gente quer falar, né? Mas vamos lá. A gente vai voltar, viu, gente? Tem muita coisa legal para a gente falar, porque a gente pesquisou para fazer a live. Então, fiquem com a gente. Já volto.